Caso alguém queira já depois adquirir. Meus irmãos, hoje é a nossa terceira mensagem na série que nós intitulamos de Eu Sou. Ou seja, as declarações que Jesus faz acerca de si mesmo. Nós vimos até então que Jesus falou que Ele é o pão da vida. Nós falamos semana passada que Ele é a luz do mundo, e hoje nós falaremos de dois eu sou, de duas declarações que Jesus faz, que são elas: eu sou a porta das ovelhas e também o bom pastor. Inicialmente, lembrando que nós não estamos fazendo uma série expositiva, então nós não vamos expor o texto todo, mas é uma série temática. Eu gostaria que os irmãos permanecessem com as suas Bíblias abertas para nós irmos acompanhando o texto. Eu gostaria de inicialmente fazer a leitura de 3 versículos. Evangelho de João, capítulo 10. Nós faremos a leitura dos versículos 9 até o versículo de número 11. Deixar um tempinho também para os irmãos encontrarem. Mas também estará projetado aqui à minha direita. Obrigado, Evandro. Os irmãos encontraram? Vamos passar a leitura? Assim diz o texto sagrado: eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em algumas versões, e a tenham em abundância. Em versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Na semana passada nós falamos da declaração de Jesus que Ele dá de si mesmo, dizendo que Ele é a luz do mundo. E nós vimos que logo após essa declaração, Jesus cura um cego. Ele faz um cego ver. Ele tira o cego da escuridão. E é claro que com isso Jesus passa a enfrentar os fariseus. E é nesse contexto que Jesus, no capítulo 10, vai fazer um contraste entre o bom pastor e os líderes religiosos do capítulo 9. A figura do pastor era algo muito familiar no período bíblico, e constantemente nós vemos essa figura sendo apresentada em toda a Escritura. Tanto é que na Escritura Deus é chamado de o pastor de Israel. E Israel é chamado de o rebanho de Deus. Quando olhamos principalmente para o Antigo Testamento, nós veremos Deus sendo apresentado como pastor e o seu povo como o rebanho. Mas quando nós olhamos para o capítulo 10 de João, nós precisamos também fazer um contraste com Ezequiel 34. Se eu posso lhe fazer um pedido, que fique de tema de casa, os irmãos lerem Ezequiel 34. Lá em Ezequiel 34, nós veremos que os pastores eram chamados para cuidar do rebanho, mas eles estavam fazendo o quê? Se alimentando das ovelhas. Estavam sacrificando as ovelhas. E aquele texto é um texto muito pesado. Pois Deus diz que Ele está contra esses pastores. Você já parou para pensar? Deus contra alguém? Mas o texto também diz que Deus entregará as suas ovelhas a alguém que é digno de confiança. Sabe o que é isso? Era um apontamento, uma profecia ao Messias que viria.
Percebam que as coisas, elas não estão desconexas. As coisas, elas se encaixam. As ovelhas, elas não ficarão sem pastor, mas elas serão pastoreadas pelo verdadeiro pastor. E agora, nos primeiros versículos de João, primeiros 6 versículos, o próprio Jesus faz uma parábola. E ele faz um contraste. E ele faz um contraste entre o ladrão e o pastor das ovelhas. E essa parábola é melhor compreendida quando nós observamos como era a prática de pastoreio nos períodos bíblicos, no período, naquele tempo. Porque a Judéia era um local com muitas montanhas e vales. E isso deixava escassos os lugares para as ovelhas pastarem. Então o que era feito? Os pastores saíam com as ovelhas, procuravam alguns lugares seguros que eles podiam ir, e depois à noite o pastor retornava com as ovelhas e colocava elas num aprisco, num local seguro, um local para protegê-las. E esse aprisco tinha uma abertura onde as ovelhas entravam e saíam. E Jesus deixa claro que aquele que não entra no aprisco pela porta, mas sobe e entra por um outro lugar, ele diz claro, esse é ladrão. O ladrão não entra pela porta do aprisco. Ele escala as paredes para roubar as ovelhas. Uma outra coisa que nós sabemos é que porta, como vemos nesse texto, porta é um local de quê? De passagem. Porta é um local de entrada e saída a determinado ambiente. E Jesus, ele está fazendo o quê? Ele está afirmando, eu sou a porta. Ele está dizendo, se você quer entrar no aprisco, você não tem como entrar sem passar pela porta. Não há outros caminhos, não há outras possibilidades. Ou seja, ele está dizendo que aquele por quem devemos passar é Ele. Cristo está dizendo, eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Eu sou a única passagem, a única esperança, a única entrada. Ele está dizendo, eu não sou uma das portas. Ele está dizendo, eu sou a porta. Não há outro Salvador. Não há salvação fora de Jesus. Ninguém pode chegar até Deus por suas obras, nem mesmo pela sua religiosidade. É somente Cristo. Ele é a porta, Ele é o bom pastor. É isso que Jesus está apontando aqui. Se vocês querem entrar no meu reino, no reino de meu Pai, então vocês precisam passar pela porta. Mas lembrando, Jesus está fazendo aqui um contraste. Ele está mostrando também que os falsos pastores são ladrões e salteadores. E Jesus dá algumas características de como são esses homens. Veja comigo o versículo 8. Ele diz, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. É claro que Jesus não está se referindo a homens que vieram antes, como João Batista, como os profetas. Mas Jesus está falando dos falsos pastores, que em vez de conduzirem as ovelhas em segurança ao aprisco de Deus, eles afugentavam as ovelhas, exatamente como os fariseus haviam feito com o cego no capítulo 9, você lembra disso? Essa é uma das características de falsos pastores. Outra característica é o versículo 10, onde ele diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sei que talvez você já tenha escutado um pouquinho diferente esse versículo, não é?
Talvez você mesmo já tenha falado assim, não, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, não é? E esse é um dos versículos mais distorcidos, porque normalmente as pessoas leem assim, que o diabo vem apenas para roubar, matar e destruir. É claro que o diabo deseja isso, gente. Mas em nenhum momento Jesus está se referindo ao diabo aqui. Percebam o que Jesus está dizendo. Ele está falando que os falsos pastores vêm para roubar, matar e destruir. São os falsos pastores que querem fazer isso. Eles são mercenários. Eles são aproveitadores. Eles não têm cuidado pelas ovelhas. É isso que Jesus está dizendo. É esse contraste que Jesus está fazendo. Esses homens, esses falsos pastores, eles querem somente roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida em abundância, vida plena a vocês. Outra característica que nós vemos de falsos pastores é o versículo 12, onde ele diz: o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele está usando aqui agora a figura de um empregado que não é um pastor. E esse empregado, ele não conhece as ovelhas, ele não ama as ovelhas, ele não se interessa pelas ovelhas. Qual é a preocupação dele? A preocupação de um falso pastor é apenas com o seu sustento, é apenas com o que eu posso ganhar em troca. E o texto diz que quando os perigos vêm, quando o lobo vem, os falsos pastores abandonam as ovelhas e fogem. É isso que Jesus está mostrando, fazendo esse contraste, mostrando o perigo de falsos pastores. E em contraste a tudo isso, ele está dizendo: não sigam esses caras. E ele vai dizer: mas sigam aquele que é o bom pastor. Versículo 11. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lembrando que os fariseus haviam acabado de expulsar o cego do templo. Eles usavam o seu poder para oprimir as pessoas, para se aproveitar delas. Mas aí vem Jesus e, diferentemente desses falsos pastores, ele diz: não, eles querem fazer essas coisas com vocês, mas eu vim para dar a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu sou o verdadeiro pastor. O que Jesus faz? Jesus veio para morrer pelas suas ovelhas. O sacrifício de Cristo é substitutivo, ou seja, Ele não apenas possibilitou a salvação das suas ovelhas, não, mas Ele garantiu de forma eficaz a salvação delas, ao ponto de que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Você pode descansar nisso? Com essas verdades nós podemos destacar algumas coisas. Primeiro, enquanto o empregado pensa somente no que ele pode receber, diferentemente, Jesus vem e se entrega voluntariamente. Cristo foi à cruz voluntariamente. Ele se entregou por amor. Segunda coisa, outra coisa que nós podemos ver é que enquanto os falsos pastores fogem quando vem o perigo, Cristo mostra o seu amor na prática. Ele se entrega pelas suas ovelhas. E terceiro, versículo 14, ele diz: outra vez, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E o que mais?
e elas me conhecem. Percebam que há um relacionamento aqui. Um relacionamento entre pastor e ovelha. O pastor, ele conhece as suas ovelhas. Mas aqui ele está dizendo que as ovelhas também conhecem o pastor. É um relacionamento pessoal, é a vida em comunhão com esse pastor. As palavras de Jesus apresentam aqui um retrato poderoso da missão sacrificial dele e da profundidade do seu amor por nós. Simplesmente porque o fato de que ele conhece as suas ovelhas indica uma relação de intimidade. Esse conhecimento não é unilateral. Por quê? Porque as ovelhas, por sua vez, conhecem também o pastor. Isso sugere que os seguidores de Jesus têm um relacionamento pessoal com Ele, reconhecendo a sua voz e seguindo os seus ensinamentos. No versículo 15, Jesus diz: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E outra vez ele fala: e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse relacionamento profundo com Jesus é exatamente o que eu e você devemos buscar. Esses versículos nos incentivam a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, nos motivando a dedicar tempo de oração, tempo de leitura das Escrituras, tempo de comunhão uns com os outros. Acontece que, ao ouvirem essas declarações, os judeus ficam divididos. E muitos deles dizem que Jesus está o quê? Endemoniado. Eles não criam. E no versículo 26, Jesus diz que eles não criam, porque não eram das suas ovelhas. É o que acontece. Aqueles que não são suas ovelhas endurecerão o coração. Esses sim seguirão a voz de estranhos, seguirão a voz de mercenários, em vez de dar ouvidos à voz do Senhor. Interessante é que, depois de Jesus dizer que eles não criam porque não eram as suas ovelhas, Jesus vai falar de umas coisas maravilhosas agora. Que coisas são essas? Ele vai falar dos privilégios que somente as suas ovelhas têm. Você já parou para pensar no privilégio que recebeu quando Cristo te tornou uma das suas ovelhas? Já parou para pensar nisso? Em algum momento você já dedicou um tempo para refletir nisso? Talvez você pense: mas que privilégios são esses? Esses privilégios não é porque você é melhor do que alguém, não é porque você é mais bonito, mais capacitado, não é isso. Esses privilégios são dados exclusivamente pela graça. Mas quais são eles? Em primeiro lugar, Jesus afirma que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe o que é isso? Ouvir a voz do seu pastor é uma característica natural de uma ovelha. Uma das características de que você é uma ovelha de Cristo é que você ouve a voz de Cristo. Percebe que uma ovelha é alguém que ouve, é alguém que reconhece a voz do seu pastor, mas também o segue. É assim também com todo crente que professa sua fé em Cristo. Se você professa sua fé em Cristo, então você deve ouvir a voz de Cristo. Você deve segui-lo para onde Ele te conduz. Essa é a graça irresistível que chama os seus eleitos. Eles o ouvem e o seguem.
Que privilégio nos foi dado. O Senhor abriu os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. E agora nós podemos segui-lo para o nosso próprio bem e salvação. Mas o que significa ouvir a voz de Cristo? Não é simplesmente deixar entrar uma palavra aqui e sair pelo outro lado, não. Mas é ouvir atentamente para crer em Cristo e aplicar a sua palavra em nossas vidas. É se colocar debaixo do que Cristo fala, guardar os seus mandamentos e confiar nas suas promessas. É por isso que você precisa distinguir a voz de Cristo com a voz dos falsos mestres, que até usam a Bíblia e falam de Jesus. Tem muita gente por aí que faz isso. Falam de Cristo e em seu nome, mas totalmente diferente do que diz as Escrituras. O Cristo pregado por muitos não é o Cristo revelado na Santa Palavra. Não é o Cristo que diz, eu sou o bom pastor. Por isso que você precisa conhecer a voz de Cristo, para não se deixar levar por falsas doutrinas. Como você sabe que é uma ovelha verdadeira de Cristo? Você já parou para se perguntar nisso? Como você sabe? É quando você se dispõe e se satisfaz em ouvir somente a voz de Cristo. A palavra dele é suficiente para alimentar a sua alma? Você se contenta com os ensinamentos de Cristo? Ou será que você ainda está à procura de novidades? Obrigado, mano. Você ainda procura por novidades? Ou será que a voz de Cristo é suficiente para você? Meus irmãos, ouvir a voz de Cristo é também ouvir regularmente a voz dele. Porque ele está dizendo o quê? As minhas ovelhas ouvem de vez em quando a minha voz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O verbo que Jesus usa aqui para ouvir, traz uma ideia de ouvir a sua voz não de vez em quando, mas é algo continuamente, diariamente. Uma fiel ovelha de Cristo é aquela que assume o compromisso regular de se colocar debaixo da palavra de Cristo. Eu pergunto a você, você tem aproveitado cada oportunidade para ouvir a voz de Jesus? E não somente isso. Você tem ouvido a voz de Cristo com atenção, com humildade e prazer? Ou será que outras coisas têm sufocado a sua atenção? Será que outras coisas têm despertado mais interesse para você? Meus irmãos, quando nós negligenciamos a vida em comunhão, quando não temos regularidade nos cultos, ou até mesmo quando nós estamos nos cultos, mas não damos a ele a devida importância, não damos a devida importância ao que está sendo realizado aqui, aí a conversa, o WhatsApp, as redes sociais se tornam mais importantes. Ou então, quando não reservamos tempo para ler a Bíblia, porque nós damos prioridade para qualquer outra coisa. Meus irmãos, com isso, nós estamos simplesmente fazendo o quê? Enganando a nós mesmos. Nós estamos dizendo com isso que a voz de Cristo não importa para nós. Que tudo aquilo que Ele nos diz não é do nosso interesse. Quando negligenciamos essas coisas, estamos dizendo, mesmo que de forma inconsciente, que ouvir a voz de Cristo
não é algo tão importante. Estamos dizendo aos nossos filhos que Deus não é prioridade. Por vezes, eu sei que nós agimos como ovelhas rebeldes. Nós desprezamos a voz do pastor no intuito de seguir o nosso próprio caminho. Você já tentou fazer isso? Já. Eu também. Todas as vezes que eu tentei viver a vida do meu jeito, eu quebrei a cara. Não sei você. Mas uma coisa eu posso te garantir, uma questão de tempo. Sei que nenhum de nós é uma ovelha perfeita, nós estamos de fato sujeitos a pecar contra o Senhor. Mas e quando isso acontecer? Que nós possamos ouvir a sua repreensão e que Ele nos corrija outra vez e nos coloque no caminho. Amém? Talvez a pergunta que você faça nessa noite é: diante de tudo isso, para que eu devo ouvir a voz de Cristo? Por que eu devo ouvir a voz de Cristo? Resposta é simples: para segui-lo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Assim que as ovelhas ouvem e reconhecem a voz do seu pastor, elas prontamente o seguem. Sabe o que é isso? Seguir a Cristo. Esse é o nosso chamado como ovelhas do seu rebanho. Ser cristão não é outra coisa senão seguir a Cristo. Não importa somente ter o nome de cristão, ou até mesmo ser um membro de uma igreja. Não importa. O que vale realmente para nós, irmãos, é vivermos como cristão. Que é isso? Ouvir e praticar as palavras de Cristo. Ouvi-lo e segui-lo. É isso. Muitos pensam que são salvos simplesmente porque são boas pessoas. Outros pensam não. Agora eu fui recebido na fé e vida, né? Como semana passada nós tivemos a alegria de receber os nossos irmãos. Não. A grande questão de tudo é: você ouviu a voz de Cristo e você o segue? Essa é a questão. Porque você pode ter anos de igreja, você pode ser o mais devoto nos domingos, mas se você não seguir a Cristo, não ouvir a voz do seu pastor, de nada vai adiantar. A fé cristã não é apenas algo moral. Você não está aqui apenas para ser um bom cidadão, não é isso. Outras pessoas também são morais. Agora, a questão de tudo é: você ouviu a voz de Cristo? Você o segue? Você reconhece a voz dele? Meus irmãos, nos dias em que Jesus esteve aqui na terra, milhares de pessoas seguiram ele. A verdade é que muitas, só me deu ok, está tudo certo. A verdade é que muitos andaram atrás de Jesus, simplesmente com motivações erradas. Muitos seguiam Jesus em busca do quê? De curas, de milagres, e muitos de pão material, conforme nós vimos quando Jesus diz que Ele é o pão da vida. Mas eles não seguiam a Cristo como verdadeiros discípulos. Será que alguma coisa mudou nos nossos dias? Tem muita gente andando atrás de Jesus, em busca de prosperidade material,
em busca do que Ele pode oferecer somente, e não porque o desejam segui-lo em amor e obediência. Meus irmãos, que o Senhor nos livre desse cristianismo superficial. Não é esse tipo de membros ou ovelhas que Ele deseja ter no aprisco da sua igreja. Mas Ele quer ovelhas fiéis que ouvem a sua voz e o seguem, mesmo que isso custe tudo. Saibam disso. Seguir a Cristo não é estar na igreja em busca dos seus interesses ou apenas por tradição, como eu falei. Não é somente ter o nome de cristão ou fazer parte da membresia. Seguir a Cristo é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, é sofrer por amor a Cristo, é valorizar a sua palavra, é comprometer-se em usar os seus dons para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Seguir a Cristo é contentar-se nele como Salvador da sua vida, mas é tê-lo também como Senhor sobre todas as áreas dela. Amém? Segundo privilégio que as ovelhas de Jesus têm é, Jesus afirma que conhece as suas ovelhas, mas também as guarda. Versículos 27 e 28. Que nós lemos 27, nós lemos 28. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Percebe uma pequena frase aqui do versículo 27? Que eu queria que você gravasse isso. Onde Jesus diz: eu as conheço. Quer coisa melhor do que essa? Quanta alegria e consolo aqui. Porque essas palavras de Jesus expressam o amor dele por aqueles que lhe pertencem. E ele nos chama de quê? Minhas ovelhas. Sabe o que isso significa? Que nós somos dele. Ele nos comprou para si mesmo com seu próprio sangue. Ele é o nosso dono. E como tal, Ele conhece perfeitamente cada um de nós. E observe o versículo 3, lá no começo. Além de nos conhecer perfeitamente, Ele também nos chama pelo nosso próprio nome. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, ele diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Que consolo sabermos disso, que nós somos de Jesus e Ele nos conhece profundamente. Ser conhecido por Jesus é ser escolhido e salvo por Ele para desfrutar do seu amor, é ter um relacionamento íntimo com Ele. Jesus nos conhece porque Ele nos trouxe para perto de si, a fim de nos amar, a fim de nos salvar e de nos cuidar. Não pense que você vivia melhor longe dele. Ele é o bom pastor que nos cuida, que trata as nossas feridas, que nos chama pelo nome, que nos salva. Ao dizer que Ele é o bom pastor, Ele estava dizendo que Ele é o único, suficiente, capaz de salvar, de restaurar, cuidar, curar suas ovelhas. A figura do pastor é uma figura de cuidado. Nós sabemos que a ovelha é um animal frágil. E normalmente ela tem a tendência do quê? Se desviar do caminho. Nós temos essa tendência também.
Não é mesmo? Nós temos essa tendência de querer viver por nós mesmos e para nós somente. Mas se você é uma ovelha de Cristo, lembre-se que Ele conhece as suas quedas. Lembre-se que Ele conhece os seus pecados. Mas lembre-se também que Ele é um pastor paciente e misericordioso para perdoá-lo e para restaurar a sua vida. Ele usa a sua palavra para chamar as ovelhas desgarradas de volta ao seu aprisco, a fim de resgatá-las, a fim de perdoá-las. Se porventura, meu irmão, essa é a sua realidade hoje, não esqueça disso. Jesus conhece as suas transgressões e pecados e está disposto a lhe perdoar. Ele lhe chama pelo nome. O que nós vemos também é que Jesus os guarda. Que maravilha! A certeza de que nós vamos chegar lá não depende das nossas próprias forças, mas do poder de Cristo que nos prometeu dizendo: eu lhes dou a vida eterna, e vocês jamais perecerão, e ninguém será tirado das minhas mãos. Que verdade maravilhosa essa! Aqueles a quem o Pai escolheu antes da fundação do mundo, aqueles por quem Cristo morreu na cruz, aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa, serão guardados no caminho da salvação até o fim. Que a promessa é: aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo escreve. Meus irmãos, pode ser que você enfrente tentações, enfrente provações na sua caminhada de fé. Isso vai acontecer. Mas uma coisa é certa: o seu destino final é a vida eterna. Porque Cristo não vai permitir que nada, nem ninguém lhe arrebate da sua mão, das mãos dele. Jesus não é como o mercenário que abandona as ovelhas ao vir o lobo, ao vir o perigo. O mercenário não ama as ovelhas, por isso as abandona. Mas com Cristo é diferente. Ele é um pastor amoroso e poderoso para cuidar de nós. Ele não morreu por suas ovelhas para depois abandoná-las, mas Ele cuida delas até o fim, de modo que nenhuma delas se perderá. Portanto, não existe lugar mais seguro para estarmos, tanto nesta vida quanto na futura, senão nas mãos bondosas e poderosas do nosso supremo e bom pastor Jesus Cristo. Terceiro privilégio das ovelhas que têm a Cristo como pastor, é que Jesus também conhece as suas aflições, sofrimentos, e está pronto a socorrê-lo. A verdade dessa vida é que nós estamos sujeitos a doenças, nós estamos sujeitos ao sofrimento, ao luto, e tanto outras coisas. Como ovelhas de Cristo, nós não estamos isentos de peregrinar num vale de trevas, por vales escuros, como nós vemos e lemos no Salmo 23. A verdade é que Jesus, Ele não nos leva a um mundo fictício, imaginário, como por vezes o evangelho falso neopentecostal faz com as pessoas. Ao contrário, haverá dificuldade sim, mas nós podemos contar com a graça e a força de Jesus também nos dias maus. Porque como escreve o apóstolo Pedro, ele diz: lancem sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vocês. Meus irmãos, inúmeros são os privilégios, não é mesmo? De pertencermos a ele. Mas nós não podemos esquecer também as responsabilidades.
E uma que ganha bastante destaque aqui é a responsabilidade que nós temos da missão. E nesse texto nós temos um versículo missionário. Como assim? É o que nós vemos no versículo 16, onde Jesus diz: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Esse texto deve ser um alicerce para a nossa esperança. Nossa esperança de cumprir com sucesso a missão que ainda nós temos neste mundo. Que missão é essa? Fazer discípulos de Jesus, de todos os povos, de todas as tribos e nações. E nós podemos confiar, pois, ao sairmos em busca das ovelhas de Jesus, elas ouvirão a voz do Senhor e o seguirão para a vida eterna. Nós não sabemos quem são os eleitos, nós apenas anunciamos. Deus é quem sabe, Deus é quem chama os seus escolhidos por meio da pregação do Evangelho. Sabe o que é isso? Isso deve nos incentivar a viver uma vida missional. Talvez o povo mais longe que Deus te chamou a alcançar, pode ser que não seja a Europa, pode ser que não seja a África, mas talvez o povo mais distante que Deus te chamou a alcançar seja o teu vizinho, seja o teu colega de trabalho. Você é um missionário, você é um discípulo de Jesus que faz discípulos. E esse versículo nos incentiva a cumprirmos essa missão, pois ela nos mostra que Cristo tem outras ovelhas que não pertencem a esse rebanho, e elas precisam ser encontradas. E através do Evangelho que eu e você pregamos, nós temos a certeza que o bom pastor continua chamando as suas ovelhas pelo nome, e elas ouvirão a sua voz e o seguirão. Essa é a maravilha do Evangelho. Quando ele é pregado com sinceridade no poder do Espírito, não é meramente a palavra do homem, mas é a própria palavra de Deus, e essa é capaz de dar vida. E portanto, haverá um só rebanho e um só pastor, Cristo. Amém? Quando entendemos isso, nós estamos dispostos a ser instrumentos de Deus, mesmo que isso nos custe tudo. E uma história que eu acho linda, e volta e meia eu lembro dela, eu gostaria de compartilhar outra vez com vocês. Quando eu lembro quanto isso pode nos custar, quanto essa entrega a Cristo nos custa. Eu lembro de Jim Elliot, não sei se você já ouviu falar nesse nome. Jim Elliot foi um missionário que ele foi evangelizar uma tribo equatoriana. Depois de inúmeras tentativas, depois de alguns anos tentando, ele consegue acesso a essa tribo. Só que infelizmente ele e a sua equipe acabam sendo brutalmente assassinados. História triste, terrível. Talvez você pense, é para isso que a gente tem que seguir o Evangelho? Esse mesmo é o custo do Evangelho? Sabe o que acontece? As esposas desses missionários, apesar da grande dor que sofreram, decidiram continuar a missão. E elas vão até essa tribo. E passados cerca de 2 anos, elas foram bem sucedidas na evangelização dos Aucas. A tribo é evangelizada.
finalmente o desejo de Jim é realizado, levar o evangelho àquela tribo. Anos mais tarde, o assassino de Jim Elliot agora estava convertido ao Senhor Jesus Cristo. Ele se torna o líder da igreja naquela aldeia. E sabe mais? Sabe como Deus conduz as coisas? Esse mesmo homem é o homem que batiza a filha de Jim no mesmo rio onde o seu pai havia sido morto. Por que eu dou esse exemplo? Talvez nenhum de nós vá para uma tribo indígena distante. Mas com esse exemplo eu quero mostrar que Deus, ao longo dos séculos, Ele tem reunido seus eleitos de todos os cantos do mundo. E isso implica em cumprirmos aquilo que Ele tem nos chamado a fazer, mesmo que isso nos custe coisas que para nós são preciosas. Para muitos, talvez Jim seja considerado como louco, mas ele sabia que o bom pastor o levaria a salvo para os braços do Pai. Como eu disse, nós não estamos isentos das dificuldades, das dores, das doenças e da morte. Mas a nossa esperança está no dia em que o pastor, verdadeiro pastor, pastor por excelência que é Cristo, reunirá todo o seu povo, de todas as tribos, línguas e nações. E nesse dia, só estará presente aquele que entrou no reino pela porta que é Cristo. Sabe mais? Valerá a pena, pois os sofrimentos da era presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Você aguarda por esse dia? Lembre-se também que é o falso pastor que deseja roubar, matar e destruir. Mas o bom pastor nos promete uma vida e vida em abundância. Sabe o que é isso? Ter uma vida em abundância é desfrutar da comunhão com Deus através da obra redentora de Cristo. É ter sido salvo pela graça mediante a fé. É você encontrar absolutamente tudo o que precisa em Cristo. Não busque em outras fontes. Cristo é absolutamente tudo o que você precisa. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é o grande eu sou. O Senhor é o grande pastor que conduz as suas ovelhas. E como o Senhor é maravilhoso, né? Nosso coração se prostra diante da tua soberania, do teu senhorio, porque nós somos tão pequenos. E nós te louvamos, Pai, porque um dia o Senhor abriu os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Agora nós não queremos mais saber de ouvir outras vozes, mas queremos ouvir a única voz do bom pastor, aquele que tem poder para conduzir as suas ovelhas no caminho que o Senhor deseja. Mas por vezes nós esquecemos disso. Por vezes nós queremos dar ouvidos a outras coisas. Por vezes nós queremos dar ouvidos ao nosso coração. Por vezes nós queremos dar ouvidos a falsos profetas por aí, falsos mestres. Mas nos ensina a ouvir verdadeiramente a tua voz. Porque pela tua voz é que nós encontramos vida. Porque pela tua voz é que nós encontramos direção, encontramos cuidado e consolo em ti. Faz o nosso coração desejar mais do Senhor.
a cada dia, para vivermos conforme o Senhor deseja, vivermos como discípulos, como seguidores que fazem discípulos, que amam o Senhor acima de qualquer outra coisa. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.